Quarta-feira, 9 de agosto. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. O evangelho que nós vamos juntos meditar hoje é São Mateus capítulo 15. Nós vamos ver uma mulher aqui e nós vamos ver uma outra mulher que a igreja celebra hoje. Quanto nós temos que aprender com essas duas. A palavra de Deus diz assim: Jesus, partindo dali, retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e disseram-lhe com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ó mulher, grande é tua fé. Seja-te feito como desejas. E na mesma hora a sua filha ficou curada. Ensinamento hoje para nós muito profundo sobre fé. Quando a gente pede no final do vídeo, irmão, se for possível, compartilhe esse vídeo, faz a palavra de Deus andar. Justamente sobre isso. Essa mulher, sendo cananeia, ela não tinha fé, mas ela ouviu falar sobre Jesus, para ela poder chegar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ela tinha ouvido das curas, dos milagres. A fé, ela entra em nós pelos ouvidos. Por isso que a gente insiste tanto nisso, né, de compartilhar para outros. E aí, irmãos, é lindo porque vai ensinar para nós que a nossa fé, diante das dificuldades que todos nós passamos na vida, a nossa fé, ela não pode enfraquecer, ela não pode diminuir, ela não pode desanimar, não pode. Ela tem que ser sendo purificada a cada coisa que nos acontece. Presta atenção na vida dessa mulher. Cananeia, já não era do povo escolhido. Mulher, não podia nem falar com um homem. Não tinha marido, porque se tivesse um marido, era ele que tinha ido falar com Jesus, então ela não tinha. Aí encontra os discípulos que falam assim: ó, Jesus, manda essa mulher ficar quieta, já está enchendo essa gritaria dela. Ó as dificuldades. Jesus não faz nada, não fala uma palavra. E eu fico imaginando se fosse eu, com uma filha atormentada, com problema, com dificuldade, fosse falar com ele e ele silencia. Qual seria a minha atitude? E na sequência, o que ele fala para ela? Não convém tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Olha, ela concorda com ele. Ela concorda com ele. Ela se aproxima dele. Ela se prostra e diz: Senhor, ajuda-me. Percebe que a cada dificuldade, ao invés de ir se afastando, ao invés de ir tendo chilique, ao invés de resolver, não, agora não creio mais nada, muito pelo contrário, ela foi se purificando a fé a cada dificuldade e fala para ele que é o pão da vida. Ó, uma migalhinha já me basta, já me alimenta, já sana aquele problema que eu tô, aquela dificuldade que eu tô. Percebe, irmãos, como na nossa vida é esse o desejo de Deus? E a gente vê que isso é possível acontecer hoje através dessa santa, Santa Edith Stein, 1921, olha como é recente de nós, muito parecido o que aconteceu com ela, porque ela era uma mulher alemã, nasceu judia,
Só que na adolescência abandonou tudo, abandonou a fé, abandonou tudo. Em 1921, ela vai ler o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. E ela se apaixona tanto por aquela leitura que quando ela termina, ela diz assim, olha, numa noite ela termina a leitura e ela diz assim, aqui está a verdade, encontrei a verdade. Que verdade que ela encontrou? Jesus Cristo, porque Santa Teresa fala na vida dela inteirinha sobre Jesus, sobre a oração. Encontrou a verdade ali naquele livro porque encontrou Jesus, encontrou o rumo, encontrou a fé novamente. E aí ela muda tudo, muda a vida, muda. Quer dizer, o mesmo encontro da Cananeia é o encontro de Santa Edith. E aí, por ser judia, ela é mandada para o campo de concentração. E eu fico imaginando, isso sou eu que creio, tá? Que a fé dela tinha sido tão purificada, tinha aumentado tanto, que lá naquele campo de concentração, eu creio que ela consolava aqueles que estavam lá com ela. Eu creio que na hora que ela viu a morte de perto, na câmara de gás, onde ela vai ser morta e vai se tornar mártir, eu creio que lá ela pedia por aqueles que estavam junto com ela e que não tinham fé. Assim como essa mulher pedia pela filha, ela também pedia por aqueles, eu creio muito nisso. E me ensina a clamar pelos meus, a clamar por aqueles que estão à minha volta. Jesus, Senhor, ajuda-me a me prostrar. Aumenta a minha fé, Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, que elas não sirvam para me esmorecer, para me desanimar, não, mas que a cada dificuldade que eu encontre, a cada provação que eu passe, a cada dificuldade que eu tenha, que isso sirva, Senhor, pela Tua graça, para aumentar a minha fé. Esse é o convite, irmãos, dessa quarta-feira. Esse é o convite que a palavra nos faz hoje. Que a gente possa rezar e clamar. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé a cada dia, a cada situação. Seja ela boa ou não tão boa. Seja ela uma alegria ou uma dificuldade. Aumenta a minha fé. Que essas duas mulheres possam ser exemplos para essa mulher, para todo homem e toda mulher que nos acompanha. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós, nos envolva e aumente em nós o desejo de crer, de clamar a cada dia a esse mesmo Jesus que hoje vive no meio de nós, no pão vivo da Eucaristia. Um grande abraço, irmãos. Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Grande abraço.